Então abra sua Bíblia no livro de Lucas 24, 49, apenas um versículo. Leremos em várias versões, mas é um versículo só. Lucas 24, 49, eles devem estar colocando no telão, já colocaram. Deixa eu ler o que está no telão. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, e a cidade é de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus fala conosco em nome de Jesus. Pode sentar. Há 4 versões nesse versículo, e uma delas fala que a cidade é a cidade de Jerusalém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo com várias responsabilidades. Recebeu de Deus várias missões, e uma delas foi edificar a sua igreja, que somos nós. Mateus 16, 18 diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus veio instituir uma igreja poderosa, uma igreja invencível, uma igreja diferente de qualquer outra instituição existente na terra. A igreja, obviamente, ela precisa estar vencendo tudo e a todos, atropelando todo o poder das trevas. E nós precisamos entender isso. Todo o poder das trevas que atravessar no caminho da igreja vai ser e precisa ser atropelado. A grande preocupação de Jesus Cristo, antes de voltar para o Pai, era essa: ele precisava de uma igreja que realmente não podia falhar. Ela precisava receber e entender as maravilhas que Jesus realizou, as grandes obras que ele realizou. E quando ele ressuscitou, as obras, e no momento de subir ao céu, ele transferiu essa sequência daquele trabalho que ele tinha começado para a sua igreja. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: a igreja é você, tá, Karina? Já que está sozinho, é você, tá, Denise? Se você não tem ninguém perto, aponta o dedo para alguém e diga: é você. E eu e você precisamos entender que foi um trabalho com grandes milagres, foi um trabalho com grandes maravilhas. Antes de subir para o Pai, a preocupação de Jesus com os discípulos que acompanharam todas as realizações de Jesus, ele sabia e ele estava preocupado, porque ele ia voltar para o Pai, e obviamente eles ficariam aqui sozinhos, entre aspas. Por quê? Porque ele disse: eu não vos deixarei só, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Então você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, mas ele está dentro de você. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode bater palma para o Senhor, você pode buscar e sentir a presença dele, porque ele está dentro de você e ele quer se manifestar. Ele está convosco.
Amém? Mas os discípulos estavam preocupados. Jesus então disse para eles: antes que vocês dar continuidade ao meu trabalho, antes de continuar o meu trabalho, vocês não saiam da cidade. É o versículo que a gente leu. A cidade é a cidade de Jerusalém. Não saia da cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Nós precisamos ser revestidos de poder. Somente revestidos do poder do Espírito Santo, nós vamos levar paulada, nós vamos levar cacetada, nós vamos levar o que foi pregado hoje na Santa Ceia, uma palavra tremenda. Isso aqui é a finalização. A cruz foi o último ato, foi onde menos Jesus sofreu, porque ele sofreu os cravos nos pés, nas mãos, doeu muito, 6 horas de sofrimento, mas o peso da cruz foi a humilhação, foi o chute, foi o cuspe, foi desfazer dele durante toda a caminhada, e foi por isso que ele passou, que ele sofreu, que ele gemeu, que ele suou, quando ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu quer. Cumpra a tua vontade e não a minha vontade. Então nós precisamos entender o processo. Nós precisamos entender que a igreja, ela precisa do poder de Deus. Ela precisa do revestimento de Deus, porque nós estamos no meio de uma multidão, ovelha, mas tem lobo, e a gente não sabe quem é ovelha, quem é lobo. Lobos vorazes que querem nos destruir, arrancar de nós a paz, tirar de nós a alegria. Mas nós precisamos entender que ovelha é indefesa, ovelha não reage, e o inimigo, ele é feroz, ele é destruidor, ele não economiza, ele vai voraz em cima das ovelhas, e a única maneira de nós vencermos este mundo, vencer as trevas, vencer os lobos, vencer essa guerra espiritual que nós estamos vivendo, é revestido de poder. E esse poder está dentro de você, esse poder está dentro de nós. Nós precisamos desesperadamente buscar este poder de Deus para nossas vidas. Ele está, mas é preciso desenvolver dentro de nós este poder. É preciso desenvolver dentro de nós. A igreja só vence e só tem como vencer no poder do Espírito Santo. Aleluia! Se você entender que eu e você, quanto mais mergulharmos no rio do Espírito Santo, que é inesgotável, nós vamos chegar no trono de Deus e nós seremos mais do que vencedores. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos viver isso. Em todos os tempos, o Senhor Jesus sempre soube, porque Ele sabe todas as coisas, que o povo de Deus é um povo diferente, é um povo discriminado, é chamado de povinho. Mas olha, pode ter certeza, esse povo discriminado, esse povinho, esse povo com poucos valores, é o povo que está segurando o planeta Terra. Você pode bater palma para Jesus? É exatamente esse povinho. E por causa desse povinho que Deus não destruiu o planeta Terra.
você pode ser um trabalhador honesto. Por mais que você seja um bom rapaz, lá na empresa onde você trabalha, sempre tem alguém querendo puxar o teu tapete, por causa de você ser crente, por causa da tua religião, da sua fé. Você é um profeta, e esse crente aí é um negócio. Não adianta, setores perseguidos sempre terão o mal na história tentando nos destruir, mas a palavra de Deus me diz e diz para você: eu e você somos mais do que vencedores. Não tem nada que vai nos destruir, porque a palavra de Deus nos garante, incorporada em nossa vida, que eu e você somos mais do que vencedores. O segredo, tem um segredo aí. O segredo é porque nós não somos daqui. A nossa origem é do céu, porque nós somos filhos de Deus, e é para lá que eu vou, é para lá que você vai. Você está aqui temporário, é para lá que você vai. Quanto mais cedo você tiver sede de ir para lá, desejo de ir para lá, viver para ir para lá, sua história vai mudar. Você tem que ter sede de ir para lá, você tem que ter vontade de ir para lá. A igreja pode ser a melhor igreja, você pode ter boas amizades, fazer amigos, mas a igreja sempre será perseguida. É o tal do espírito anticristão. Você vai encontrar os amigos que gastam 3, 4 horas num bar, não vou falar nome que é antiético, pagando R$10 cada garrafinha de cerveja, e eles passam ali bebendo alegre, feliz, descendo a lenha na igreja. Você vai lá, dá dízimo, vai engordar esses pastores, é a conversa dele lá. Sabe por quê? Porque eles não vê 100, 150, R$200 que eles deixam nesses botecos. Eles não olham o que eles estão jogando fora no lixo. E aqui você tem paz, aqui você tem alegria, aqui você tem esperança, aqui você não precisa mais da escola, nem da Antártica, nem da Brahma, porque o Espírito de Deus supre todas as suas necessidades. E como é que Ele vai suprir todas as suas necessidades? Revestimento do poder. A igreja precisa do revestimento do poder para vencer o mal. O diabo não entende, o diabo fica revoltado, porque nós conseguimos vencer todas as tribulações, todas as perseguições, e ele fica revoltado, porque ele pensa que as tribulações, ele pensa que as dificuldades vai fazer você ficar moado, derrotado, trancado num quarto, e ele fica revoltado, porque nós temos um Deus poderoso, que vai na nossa frente, ministra o nosso coração. Você pode até cair, mas você vai levantar, porque a promessa de Deus é que Ele levanta. É Ele que vai na nossa frente. A palavra de Deus está cheia de exemplos, desde o Gênesis começa, nós olhando, e vamos olhar para a história, e você vai ver como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus nos sustenta. E a palavra do Senhor começa lá em Gênesis, dizendo que Ele vai lá, Ele chama um homem comum, como eu e você. Ele escolhe um homem comum, de uma família idólatra, e Ele olha para ele e fala para ele: ô Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ô Abrão, eu quero dizer que eu vou fazer de você uma grande nação. Abrão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou abençoar os que te abençoar, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoar, e serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa de Deus para a tua vida. Deus tem uma promessa, irmão.
O que está faltando para nós é escolher essa promessa e ficar com essa promessa, não ficar com a circunstância, não ficar com aquilo que você está passando, não ficar preocupado com o arroz a R$40. Olha para a palavra, olha para Deus, olha para a promessa, confia na promessa, confia na palavra. Deus está dizendo para você, só tem uma maneira de você confiar na palavra, quando você decidir: eu quero ser revestida de poder, eu quero ser revestido de poder, eu quero que o Espírito de Deus me tome, eu quero ficar embriagado do poder de Deus. E aí a tua história, a minha história, a nossa história vai mudar. Deseja bem, recebe o bem, mas quem te deseja o mal, sabe que isso é o poder de Deus na nossa vida. Se te abençoar, vai ser abençoado. Se te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Foi o que Deus falou para Abraão lá no início da história. O Senhor disse para Abraão: eu serei o teu escudo, eu serei o teu galardão grandíssimo. Eu quero dizer para você que escudo, irmão, significa uma arma de proteção. Significa que normalmente quando o inimigo ataca, o escudo é para se defender do inimigo. E sabe quem era o defensor de Abraão? Deus. Sabe quem é teu defensor? Deus. O diabo pode atacar você de frente, de trás, de cima e de baixo. Ele pode fazer todo tipo de investimento, mas ele vai se frustrar, porque o seu escudo é Deus. É Deus que vai na sua frente. Às vezes eu falo muito alto, talvez alguém lá atrás não está entendendo. Todos estão entendendo a mensagem? Amém. Porque às vezes a gente fica muito empolgado e fala de uma forma que alguns conseguem não entender. Por isso eu poderia mudar a minha linguagem. Escudo, Deus sendo seu escudo, significa que qualquer seta do adversário, qualquer dado inflamado que vier contra você, não vai te acertar. Vai acertar Deus. E se acertar Deus, esse adversário vai vencer? Não vai. Ele não vence. É impossível de algum adversário vencer a Deus. Então eu e você precisamos entender que o diabo até tenta nos alvejar, mas ele não vai acertar, porque o nosso escudo é Deus. Deus está na nossa frente e nós podemos descansar nele. A trajetória de Abrão, de Ur dos Caldeus até Harã, era mais ou menos quase 1000 quilômetros. Ele passou por povos canibais, ele passou por povos que furavam os olhos, que fazia todo tipo de maldade. Era um povo maluco quando encontrava aqueles inimigos pelo caminho. Abraão viajou quase 1000 quilômetros, ninguém mexeu com ele. Por quê? Porque o escudo dele era Deus. Nós precisamos entender que se o escudo nosso é Deus, Abraão viajou esses 1000 quilômetros, ninguém atacou, ninguém fez nada contra ele. Por quê? Porque Deus estava na história. Abraão viajou sem bússola, sem mapa, e ele foi chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Hoje nós temos bússola, nós temos mapa, nós temos GPS e celular, a gente tem tanta informação, e aonde que nós estamos chegando? Então nós precisamos entender que quando nós somos revestidos de poder, Deus nos dirige, Deus nos leva, mas existe na nossa caminhada adversidade. Talvez você está passando por algum tipo de adversidade. Depois de viajar quase 1000 quilômetros, quando ele chegou lá na terra do leite e mel, sabe o que tinha lá? Uma terra seca. Nem sempre, quando você recebe a promessa de Deus, nem sempre você pensa que tudo é só festa. Não é verdade. Ele chegou lá, a terra estava seca, e ele poderia falar: mas Deus só mandou para cá para sofrer.
mas a palavra do Senhor diz que Deus tratou dele, cuidou dele, assim como as dificuldades. A palavra do Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, ei, presta atenção, as dificuldades é um trampolim para você pular e chegar do outro lado. Nunca olhe as dificuldades como um problema de derrota. Veja aquilo que você está hoje sentindo dores de parto, amanhã será sorriso. Aquilo que hoje você está vendo como ruim, Deus vai reverter em vitória na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Nós temos que chegar pelo caminho da fé. Nós temos que entender pelo caminho da fé. E quando nós entendemos pelo caminho da fé, nós enxergamos a revelação da parte de Deus. E a revelação da parte de Deus, que para nós enfrentarmos estes problemas, para nós enfrentarmos essas dificuldades, nós precisamos ser revestidos de poder. Se nós não estivermos revestidos de poder, é impossível nós vencermos as dificuldades. Por isso nós precisamos entender que a nossa necessidade é sermos urgente, entrar no nosso coração, que nós precisamos entender. Sem o revestimento de poder, sem a glória de Deus na nossa vida, nós não vamos vencer. A Bíblia está recheada, de dezenas de exemplos que começam a relatar para nós coisas fantásticas, tremendas, como nós olhamos a história de Jacó. Ela começa no 27, termina no 36, como Deus abençoa, vence, dá Jacó a vitória. Deus também quer te abençoar, Deus também quer te fazer um vencedor, Deus também quer te dar a vitória, mas para nós darmos o passo da vitória, eu e você precisamos confiar somente revestido de poder. Jacó era um trapaceiro, mas quando ele foi revestido de poder, Israel, ele era um outro homem. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. José, por exemplo, vendido como escravo, um homem cheio do poder do Espírito Santo. Todos nós conhecemos a história de José, o caminho, a trajetória, o sofrimento, as dificuldades, mas a história nos mostra que Deus preparou ele naqueles 13 anos para ser o segundo homem da nação mais poderosa do mundo. Agora, se José não tivesse revestido de poder, se ele não tivesse cheio do poder do Espírito Santo, era impossível ele vencer aquela linda mulher de Potifar. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus estava na vida de José, e quando ninguém dava valor naquele menino lá na praça sendo vendido como escravo, o Espírito Santo falou para Potifar: compra esse que ele é bom. E o Potifar comprou ele. Potifar levou para casa. Tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele botava a mão, Deus abençoava. O que é que o diabo fez? Botou a mulher de Potifar para investir nele. Passou pela perrengue, passou pela luta, passou pela dificuldade, foi para a cadeia, preso, inocente. Mas na cadeia, o Espírito Santo estava na vida dele. O chefe da cadeia olhou para ele, de repente confiou nele. Daqui a pouco ele se tornou chefe na cadeia. Ele já tinha 2 empregados lá, o padeiro e o copeiro. Aleluia! Porque a mão de Deus, igreja, é o revestimento de poder que muda a nossa vida, igreja.
E é exatamente isso que nós precisamos, do revestimento do poder. Entender o revestimento do poder, entender a vontade soberana de Faraó, e ele se tornou a segunda pessoa. Quando nós entendemos sermos revestidos de poder, nós entendemos que Deus preparou um homem lá no ventre, lá na eternidade passada. Ele olhou e ele já tinha escolhido Moisés. As crianças estavam sendo mortas, estavam sendo ceifadas, não escapava ninguém, mas Deus colocou no coração dos pais de Moisés: segura 3 meses, solta ele no rio. E a palavra de Deus diz que, revestido de poder, Deus preparou Moisés, e o Moisés se tornou um grande líder, dirigindo quase 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele estava revestido de poder do Espírito Santo. Havia escolhido Moisés e o poder de Deus estava sobre a vida dele. Deus preparou ele, e ele era o homem que Deus ia usar, e Deus usou aquele homem de forma tão extraordinária. E o Senhor pegou Moisés, preparou, levou, e Moisés liderou o povo de Israel de forma tão brilhante, revestido de poder, que o dia que Deus queria matar o povo todo, Moisés falou: então, já que o Senhor vai matar eles, pode me matar, risca meu nome do livro da vida. A palavra de Deus diz que Deus, por amor a Moisés, perdoou aquele povo e ceifou os de 20 anos para cima. O revestimento de poder, igreja, muda totalmente a nossa visão de enxergar as coisas. E é exatamente isso que nós precisamos. O revestimento de poder pegou um menininho, um rapazinho chamado Gideão, de uma tribo, da menor tribo, pobre, humilhado, malhando trigo escondido. E Deus chegou para ele, olhou para ele: mas eu quero contar com você. E Deus pegou aquele menino, preparou aquele menino, depois de ter umas experiências com Deus, ver um anjo falar com ele, fazer prova da lã, fazer prova de ir lá no arraial do inimigo. Quando ele viu que realmente Deus estava com ele, ele falou: agora eu vou juntar o povo. Ele juntou 32 mil soldados para a guerra. Deus falou para ele: ô Gideão, é muito, vamos cortar aí. 22 mil foi embora, ficou 10 mil. Bom, 10 mil tá bom, é muito, vamos cortar. Ficou 9.700. Bom, com 9.700, será que eu vou vencer? Deus, é muito. Revestido de poder, com 300 homens, ele ganhou uma guerra de milhares e milhares, multidão e multidão. Eram os medianitas, a Malaquita, mas o poder do Espírito Santo estava na vida de Gideão, estava na vida daqueles 300 homens, e eles tocando a trombeta, bateram ali no vaso, quebrou o vaso, o fogo de Deus saiu, e aquele povo começou a se matar entre si, porque o revestimento de poder no instrumento musical faz isso. Por isso nós, igreja, precisamos entender o que é sermos revestidos de poder, termos esse prazer. A promessa é muito grande. Não tenho condição, minha família é pobre. E ele começou a reclamar, mas Deus falou com ele: ô Gideão, quem vai fazer a obra sou eu, não é você. Eu só preciso que você entenda e se coloque à disposição. Sabe o que Deus quer de nós? Que você se coloque à disposição. Quem vai fazer a obra é Deus. Você é apenas o vaso. O vaso precisa estar alegre, precisa estar com vontade de fazer a obra, porque quando você decidir fazer a obra, você deixar Deus te usar, não preocupe com as dificuldades, porque Deus fará o resto. É Deus quem vai fazer, é Deus quem vai realizar. Outro segredo para nós vencermos antes de multiplicar: tem que dividir.
Deus pegou 32, 10.000, sobrou quantos? 300. Então o segredo para você vencer, antes de você vencer, você precisa aprender a dividir, a abençoar o teu irmão, a tua irmã, aquele ou aquela que estiver precisando de você. Você precisa confiar. Deus queria mostrar a Gideão que, para Gideão mesmo, que você esteja vazio, sem nada. Gideão, não é você, sou eu que vou abençoar. É Deus que vai fazer, irmão. Você é apenas o vaso. Nós precisamos deixar o vaso, tirar de nós o medo e confiar, porque quem fará a obra é o Senhor. E quando ele desceu lá no arraial, ele viu que dois inimigos, midianita, conversando um com o outro, teve um sonho, e no sonho ele via Gideão engolindo eles como pão, e ele ouviu os inimigos falar: isso é Gideão que vai nos devorar. Então, querido, nós precisamos colocar no nosso coração: o Senhor manda fogo do céu, manda, não vem nunca. Por quê? Porque Deus vai mandar fogo do céu para quem quer ser vaso, para quem quer ser quebrado, para quem quer ser usado, para quem quer ser instrumento. Não adianta você pedir: Deus, manda fogo do céu, manda fogo do céu, se você não quer fazer nada. Deus quer fazer o milagre, Deus quer mudar a nossa história. Aleluia. Deixe o poder de Deus encher a tua vida, e assim tantas outras histórias que está na palavra do Senhor, que nós cremos em grandes milagres. Sansão, com uma cachada de jumento, ele venceu 1000 homens, irmão. Onde se viu isso? Você com a cachada matar 1000 homens, matar 2, 3, 10, vai lá. Mas ele matou, foi 1000. Sabe por que ele matou 1000? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus fará a obra completa na minha e na sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você é jogado com roupa e tudo na fornalha, mas diz para o rei na cara dele: nós não vamos te obedecer. Não vai não, vocês vão tudo para a fornalha. E os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para a fornalha. O fogo só queimou o que estava amarrando as mãos e os pés dele, mas nada aconteceu com ele. Sabe por quê? Revestido do poder, o fogo não teve poder sobre ele, e o próprio Senhor estava lá junto com eles, passeando no fogo. Você pode dar um aleluia, você pode bater palma para o Senhor, você pode falar: Deus, eu quero ser cheio do poder do Espírito de Deus. O Senhor é maravilhoso, Ele quer te coroar de glória. A única coisa que você precisa fazer é que você e eu decida se entregar totalmente para Ele e dizer para Ele: Senhor, eu quero ser um homem cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do poder do Espírito Santo. Eu quero ser revestido desse poder. Eu não quero meninice, eu não quero cai. Eu quero ser cheio. Você pode até cair cheio do Espírito Santo, mas se você cair, você nunca mais pode levantar a mesma pessoa. Algo novo e diferente precisa acontecer na minha vida e na sua vida. E se eu e você confiarmos nesta palavra da parte do Senhor, Jesus nos disse: eu lhes darei poder. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa Deus trabalhar com vocês. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...